E nesse vídeo eu quero te contar sobre o que disse o treinador do Red Bull Bragantino, porque ele ficou impressionado com o Internacional e as aspas deles inclusive repercutiu durante todo esse dia de hoje no centro do país, porque ele definitivamente falou que foi um ponto ganho que o Red Bull Bragantino teve. Parecia que o Inter tinha jogado em casa e é isso que disse Pedro Caixinha, eu quero repercutir com vocês nesse dia de hoje. Além disso, também quero te falar sobre Renato Portaluppi, que falou sobre o Internacional e também sobre Roger Machado e o trabalho dele no Internacional. O Grêmio que nesse momento vive uma fase muito ruim, tem possibilidade de já na próxima rodada entrar novamente na zona do rebaixamento. Também quero repercutir essa informação porque ela também gerou no vestiário do Internacional. E quero te trazer também uma outra informação de bastidor de um alinhamento que a direção do Inter está fazendo com outros clubes da Liga Forte de Futebol. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, para a vinheta. Muito boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, eu vou falar para vocês que no primeiro link aqui na descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias, é para homens de todas as idades, não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com a entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com novas informações sobre o Internacional, o Inter que teve inclusive dificuldades para voltar para Porto Alegre. Lembra que eu tinha explicado no vídeo ontem à noite? Se não acompanhou, acompanha, que foi o vídeo que eu te trouxe os bastidores do empate por 2-2 lá contra o Bragantino. O Inter, assim que acabasse o jogo lá em Bragança Paulista, ele ia voltar de avião, num voo fretado, até a base aérea de Canoas. Só que devido às condições climáticas aqui do Rio Grande do Sul, como para quem mora aqui sabe que a situação climática tá muito ruim, a chuva tá muito intensa e o Inter não conseguiu fazer essa logística. O Inter teve que dormir em Bragança Paulista e só conseguiu pousar agora pela manhã na base aérea de Canoas. Eu tô gravando esse vídeo 6 horas da tarde, o Inter conseguiu pousar na base aérea de Canoas por volta das 10 horas da manhã, que atrapalhou toda a logística do Internacional, porque a ideia era que agora à tarde o Inter fizesse um trabalho regenerativo com os demais jogadores. O Inter até conseguiu fazer esse trabalho, mas o Inter perdeu toda a primeira fase do dia, que seria a fase de alimentação e preparação dos atletas, e tudo devido a essas questões climáticas. Lembrando, o Inter ainda não tem o aeroporto Salgado Filho, e até por isso o Inter está usando ainda a base aérea de Canoas como um point para conseguir fazer seus voos. Outra situação que eu quero trazer para vocês também é para te explicar sobre a informação do Pedro Caixinha. Para quem não acompanhou ontem, após o empate por 2-2 contra o Red Bull Bragantino, o técnico do Bragantino, que é o Pedro Caixinha, que inclusive faz um bom trabalho lá na equipe de Bragança Paulista, falou sobre a partida que enfrentou contra o Internacional, falou que o Inter é um bom adversário, é um time que vive, né, uma fase incrível. Só para vocês terem ideia, nos últimos 7 jogos, né, dos 21 pontos possíveis, o Inter conseguiu fazer 18, ou seja, na teoria o Inter só não conseguiu pontuar 3 pontos, e o Pedro Caixinha falou muito sobre a partida, falou muito sobre que ele conseguiu conquistar um ponto, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês, que é exatamente o que disse aí o Pedro Caixinha, dizendo, olha, infelizmente o Inter foi muito melhor que nós, está em um grande momento, está com muita confiança, está jogando bem, tem uma ideia de jogo muito clara e tem vindo pelo menos nos últimos 7 jogos fazendo as coisas muito bem. Esse empate de hoje é um ponto ganho para nós. Não perdemos 2 pontos, mas ganhamos um ponto, fecha aspas, o que disse o técnico do Red Bull Bragantino. Muitos torcedores do Internacional ontem reclamaram do empate contra o Bragantino porque era uma vitória bem possível para o Inter. O Bragantino não vem numa boa fase, o Inter vem numa belíssima fase e o Inter criou chances, e não foram poucas, né? O Inter criou mais de 12 chances claras ao longo dessa partida contra o Red Bull Bragantino. Mas a gente pode dizer que uma tônica do Internacional, que é o grande problema dessa temporada, é as chances perdidas. O Inter, em chances claras e expectativas de gol, é o clube que mais perde gols nesse Campeonato Brasileiro. O Inter, em relação a expectativas de gols e gols, era para ter no mínimo mais 10 gols do que tem em relação a esse Brasileirão. Só para vocês terem uma ideia. E isso serve tanto para o Eduardo Cudê quanto agora para o Roger Machado. Apesar que nas últimas rodadas o Inter melhorou muito a sua eficiência, mas nessa partida contra o Red Bull Bragantino o Inter voltou a ter esse temor, que era a ineficiência. Mas o técnico do Red Bull Bragantino, inclusive, tirando o chapéu para esse trabalho que é feito por Roger Machado.
Agora, outra situação que eu quero te trazer também é sobre Renato Portaluppi. Porque o Grêmio ontem perdeu para o Criciúma por 2-1 dentro lá da Arena Oeste, o Grêmio que se instaurou ainda mais dentro ali da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. E na entrevista coletiva, o Renato Portaluppi começou a se defender ali da imprensa, porque ele vem sendo muito criticado, inclusive parte lá da torcida rival já quer a saída dele, e ele comparou o trabalho dele com o do Roger Machado. Ele disse, olha, no começo vocês queriam a cabeça lá do Roger, tava fazendo um péssimo trabalho, já tinha que ir embora, e agora o Inter tá jogando tudo isso, né? O Roger mudou a maneira de jogar do Internacional, ou seja, o próprio Renato Portaluppi defendendo o Roger Machado até para se defender, né? E foi algo que ele falou durante a entrevista coletiva, falando sobre esse próprio momento do Internacional. Óbvio que não dá para comparar os dois momentos, o Inter vive uma fase muito melhor que a do Grêmio, são 11 pontos de diferença, ambos ainda têm um jogo a menos, então pode ser que essa distância diminua ou suba. Nessa próxima rodada o rival já pode entrar na zona do rebaixamento, vai ter que torcer pro Inter para isso não acontecer, porque se o Inter perder pro Vitória e o Grêmio perder pro Botafogo, as chances do Grêmio entrar na zona são muito grandes. Então eles vão precisar torcer para nós ganhar o jogo para eles não entrarem na zona do rebaixamento, porque vencer o Botafogo no Newton Santos nessa rodada vai ser muito difícil. E se vencerem, vai ser até bom para o Internacional no que se diz respeito à tabela, porque o Botafogo é um dos adversários do Inter nesse Campeonato Brasileiro. Eu sei que tu vai falar, o Inter não disputa mais o título do Campeonato Brasileiro. Bom, matematicamente o Inter ainda disputa, e o próprio Roger Machado falou na última entrevista coletiva que o Inter ainda sonha com essa possibilidade, mesmo que essa possibilidade, transformando agora em matemática, seja de 0,25%. Outra situação que eu quero trazer agora é para falar sobre a Liga Forte de Futebol. Por quê? Porque hoje a gente teve uma nova informação sobre a Liga Forte de Futebol e sobre os clubes no qual elas estão, que é mais ou menos o seguinte, informação inclusive foi trazida porte.com, tá? Que é essa daqui que eu vou trazer para vocês, que é a LFU chega a um acordo para mudar o contrato de clubes e devolverão dinheiro a investidores. Bom, tu vai estar olhando essa matéria e tu vai achar, bom, a LFU tá devolvendo então dinheiro, ou o Inter vai devolver dinheiro. Como é que é essa matéria, só para explicar para vocês, tá? A gente teve uma reunião já com o Internacional para explicar essa situação, e mais ou menos era o seguinte, lembra que o contrato inicial, o Inter tinha vendido 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos pelo valor de 209 milhões de reais, que é o valor que inclusive está aqui embaixo, que eu estou te mostrando nessa tabelinha que está aparecendo aqui, tá? Bom, o que tem diferença nessa questão? 218 milhões de reais, na verdade, era o valor que o Inter ia ganhar. A primeira parcela chegou na metade do ano passado, inclusive o Inter já usou 75 milhões para pagar dívidas, para vocês terem uma ideia que foi isso que a direção do Inter nos confirmou. Só que nessa temporada chegaria a outra metade, chegaria os outros 109 milhões de reais. Só que agora o Inter e os outros clubes da Liga Forte vão fazer um acordo. O Inter vai abrir mão dos seus 10%, o Inter na verdade vai abrir mão do que tinha para receber, em troca vai receber de novo os seus 10%. Então agora na prática, o Inter não vendeu 20%, o Inter vendeu 10% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. Ou seja, o Inter vai ter a partir agora para a temporada 2025 90% de lucro em relação a direito de transmissão, os outros 10% vão ficar com a Live Mode, com a Liga Forte de Futebol. E aí o Inter vendeu esses 10% pelos 109 milhões e os outros 109 voltam, porque a partir de agora o Inter não vai ganhar mais os outros 10%, tá bom? Na verdade o valor que teria pelos 10% e vai ficar apenas com a porcentagem para si próprio, que no longo prazo vai ser bem mais atrativo. Por que aconteceu essa situação? Dois motivos. O primeiro é que com mais de 10% o Inter vai conseguir arrecadar mais lá no longo prazo, pensando no direito de transmissão. Segundo motivo, a Liga Forte / Live Mode precisa desse dinheiro que ela ia pagar para Inter, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, ia pagar esse valor para cada um desses clubes e em vez de pagar esse valor para esses clubes, vai usar primeiro para pagar os seus investidores, segundo para pagar o empréstimo que tem para fazer para o Corinthians, porque a Liga Forte emprestou 150 milhões para o Corinthians para ele pagar em tantas vezes, é algo bem inclusive extenso que eu ainda não estudei sobre, mas enfim, são os dois motivos, tá? O Inter vai abrir 10% agora, vai abrir mão desses 109 milhões para ficar com 10% e segundo, também para amortizar as dívidas lá que a Liga Forte tem, pagar os investidores e ter mais fluxo de caixa, é mais ou menos o que diz. Vou deixar também aqui o link na descrição da matéria para tu dar aquela entendida, e foi um movimento que foi feito nessa semana
pelo presidente Alessandro Barcelos, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal, ativa aqui o sininho de notificações, volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!